a gravação. Quem Deixa mais eu aqui? ver. Guilherme está com dificuldade, microfone, acertou? Não? Não, aqui tá de boa. Ah, tá. Então tá. Juan, Augusto, Gabriel, quem mais? O quê? Cadê o resto do povo? Isso aí não, viu, menino? E compartilhar o vídeo aqui para saber como é que vocês estão e ter um pouco mais de presença aqui. Não vão compartilhar, não? Que vídeo? A câmera de vocês. Ah, é Espera que um eu tô no pouquinho. computador. Eu ainda não tenho webcam. Eu formatei meu computador e ainda não chegou a webcam. Não chegou ao webcam? Como assim? É Encomendei. que ele Logitech? formatou o computador em si. Logitech? É, tipo isso. Uma boa câmera é a Logitech 270, o modelo. Muito boa. Só que com essa Você usa ela? Não uso. Uso é do próprio do All-in-One aqui, da Sony. Eu uso. E eu tô falando da Logitech. Todos os produtos da Logitech têm uma qualidade muito boa, né? E a É a webcam. C270? Isso, essa C270 é a de entrada, mas ela tem uma boa resolução. Eu tenho indicado para alguns professores. O único problema é que sumiu do mercado. Por exemplo, eu comprei uma por uma cliente minha, que eu dou aula para ela, uma aluna minha, e demorou 2 meses. Eu comprei no site da Dell, demorou 2 meses para chegar. Eles estipularam um prazo de 15 dias, mas depois adiaram de novo, adiaram pela terceira vez, até que entregaram aí 2 meses, 1 mês e meio de atraso. Agora, e aumentou o preço dela. Todo lugar que tem aí tá mais de R$ 200 e tal. É a Sendo que eu que tô vendo, tá na faixa de uns 250. então, e era uma webcam que custava cento e pouco, 115, 110, 130, 150 no máximo, e agora está inflacionado por culpa da, 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 da procura, né? Da procura. Uhum. Agora, a 922, né? Já é um outro nível de câmera, e ela, além de ter uma câmera boa, o microfone dela já atende. Só que eu acho que microfone muitas vezes acaba usando um Ah, outro, né? microfone de webcam, às vezes ele fica. Parece que você tá longe do microfone. Sim, mas dessa em especial, só que tem uma questão de ambiente, né? Que nem esse microfone aqui que é embutido aqui, né, que do headset, ele tem um supressor de Aí, ruído foi. e além dele ter um supressor de ruído, ele tem uma captação razoável e a maioria dos microfones de headset não são boas, mas desse daqui eu gostei, até que é razoável. Ah, desse Agora, aqui eu bom também mesmo gostei bastante. Bom mesmo é quando tem um microfone de lapela, aqueles microfones que tem uma captação Uhum. melhor, né? Ou às vezes, professor, tem Hum. algumas pessoas que gravam vídeo, fazem algumas coisas do tipo, e elas compram aqueles headsets que tem o microfone em si melhor e usam outro para o fone. Aí plugam um em cada entrada e gravam as coisas. Destacar, né? Isso aqui dá para destacar o microfone Isso. daqui e deixar ele só o headset só como fone. O meu também dá para tirar o microfone. Mas o som que você está falando que é do headset? O quê? Você está falando com o som com o microfone do headset? Isso. Qual que é? É um Corsair H alguma coisa. Eu esqueci agora. Calma, deixa eu ver aqui. H50, H70, H50? Eu lembro, mas eu esqueci o nome, tipo, o H, número. é mais legal. Então, cobrando novamente aqui. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, para vocês sentirem essa questão aí da cobrança. Ó, eu tenho 3 trabalhos entregues. Sendo sincero, quer dizer, sincero não, como regra aqui do jogo, quem me entregar, melhor, eu entreguei, né, Arnaldo? o único que tem condições de tirar 10 aqui é o Guilherme, porque entregou dentro do prazo. O Juan e o Pedro já não vão tirar 10. Se ficou certinho, em ordem, dentro do tempo que eu estipulei, dentro do assunto que eu pedi e usando o chroma key, é um 9,5 para esses dois aqui, né? 9, 9,5. Quem me entregar agora vai ser no máximo, hoje ainda, vai ser no máximo 9. E de assim em diante, hein? A partir de amanhã, nem 9 tira. E vai caindo o valor até ficar sem nota. Ó, O que, professor? entendeu qual que O é a Arnaldo, regra?
O Orlando me ajudou a fazer o meu, né? Que eu tava com um pouquinho de dificuldade, né, Orlando? A gente Sim, tinha então, aí conversado. que tá. Se tiver alguma dificuldade, questão técnica, questão de ideia, questão de dar um start aí, me consulte, vamos conversar e vamos resolver essa situação para Não, então, eu entregar. tinha feito o vídeo, só Bateria. que eu não consegui editar pelo KineMaster. Aí eu fiz Então, pelo Zoom e tal. sem Ficou bem mais problema. fácil. O Zoom é mais fácil, realmente o Zoom é mais fácil para isso. Agora, não há Ô, Juan, deixa o microfone no mudo na hora que você não estiver falando, porque senão o cachorro participa da nossa aula. Professor, Ah, eu achei, o meu é um HS-35. HS-35. Poxa, Uhum. não conheço. Ó, o que eu pedi é vídeo de 30 a 1 minuto. Então, tá dentro desse prazo? Sobre esses assuntos que eu coloquei, né, ao grupo de risco, aos profissionais de educação, da saúde, ou da questão de tecnologia que envolve a sua situação, atendeu? Atendeu. Usou o Chroma Key? Usou. Não precisa editar, não precisa ficar perfeito o Chroma Key, mas fez obedecendo isso, entregou dentro do prazo, tem 10. Não fez, pecou alguma coisa, vai decrescendo. Entregou fora do prazo, que nem o Juan e o Pedro, já vão lá, se ainda fizeram tudo do jeito que eu pedi, já vai receber no máximo um 9,5. E se não me entregar ainda hoje e obedecer em tudo, já não vai receber nem 9, entendeu? Então, me entregando hoje, a possibilidade e obedecendo essas regrinhas, que não é nada difícil, vocês podem até fazer agora durante a própria aula, vão receber um 9 e assim por diante, porque senão não faz sentido ficar protelando e mais, né? Não vier, né, me questionar, pô, professor, eu tô com uma certa dificuldade, me questionam, porque aí sim eu vou considerar e não descontar ponto, né? Agora, se mesmo assim, né, não entregar, for adiando, né, prorrogando a entrega por motivo que, sinceramente, eu nem venho a saber, né, nem me comunique, eu, sinceramente, vou fazer um belo de um desconto na nota desse trabalho tão simples. Mas o que eu coloquei lá no tema para a nossa aula de hoje é sobre edição de vídeo. Embora na aula passada eu passei vários conceitos ligados à edição de vídeo, conceitos que ele já tinha tratado, que é o caso do chroma key, que é a questão de cortes, questão de bufferizar, né? A questões que alguns conceitos que vocês até sabem, quem usa ou já usou, ou quem está tendo um primeiro contato com essas ferramentas de edição de vídeo, já percebe, só que não consegue conceituar, né? Não consegue trazer por papel o significado daquilo. Então, foi nesse intuito que eu coloquei na semana passada, e vocês até leram aqui os conceitos que eu abordei sobre essa questão de edição de vídeo. Vocês devem lembrar também que tudo bem, na hora que eu exemplifiquei a criação desse vídeo usando o Chroma Key, eu usei até pelo próprio smartphone do KineMaster, porque eu sei que a maioria do pessoal, ou uma boa parte, usa e está usando, ou até as próprias aulas estão assistindo através dos celulares. Mas eu também mostrei essa funcionalidade e coloquei aqui, inclusive, ó, podem usar o programa KineMaster, como eu demonstrei em sala de aula, ou o Zoom, como o próprio Juan falou, que é mais fácil, como o Facebook Rooms, que vocês experimentaram comigo numa aula, né? Ou qualquer outro Mas, programa. professor, Oi, o Rooms eu tentei, só que o Rooms tem que ter mais alguém na chamada para você conseguir o Zoom? entrar. Não, o Facebook Rooms. Ah, tá, o O Facebook Rooms. Guilherme, eu fiz pelo Verdade. Zoom, eu usei o meu celular e Não, eu o tô falando do computador. Facebook Ficou Rooms, bem pô. mais fácil. Facebook Rooms, que ele está dizendo. Realmente, Facebook Rooms tem que ter participantes para poder abrir a sala, né? E eu, sinceramente, o Facebook Rooms ainda tem que caminhar muito para chegar em um produto apresentável, sendo sincero, né? Ele é meio confuso ali na questão da entrada, da questão do compartilhamento. Parece que você está publicando, deixando ao vivo a sua webconferência, que não é esse intuito, né? Muitas vezes você faz com um público reduzido, né? Por exemplo, numa aula dessa, por exemplo, com um grupo de amigos, e não vai querer publicar, deixar público lá no teu YouTube ou no teu Facebook, no caso, estou falando, no
Facebook a sua sala, né? E aí você fica lá pisando em ovos, tentando entender o funcionamento. Como o Guilherme falou, tem que ter outra pessoa interagindo, e o Zoom já não precisa disso, né? Então, ainda, como eu falei, eles têm que gastar tempo aí para eles aprimorarem o Facebook Rooms. Ô, Até ele Pro, ser... Oi. o Zoom, eu fui tentar gravar pelo celular porque eu já tenho o Classroom tudo feito aqui no celular. Mas eu não consegui gravar pelo celular. Eu O tive que Zoom? deixar. O É, Zoom não eu tive grava que pelo deixar. celular. O É. Zoom não grava pelo celular. O Aí processo eu de tive que gravação você tem que, transportar. Esse vídeo aí, é, É, você tem que eu fazer eu gravei tive que pelo KineMaster. transportar. KineMaster grava pelo celular. O Zoom não grava pelo celular. O Zoom tem que usar o PC para você fazer a gravação pelo próprio PC. Sim. Professor, Hum. tipo assim, se eu usar o celular pra fazer e gravar pelo computador, dá certo, né? Até dá. Tipo, a câmera do celular e gravar pelo computador. Dá certo. Dá sim. É uma forma de resolver essa situação. Dá certo sim. Tá. E aí você deixa gravando, né? E disponibiliza. Depende de onde você começa a reunião. Se começa no PC, aí você tem que disponibilizar para que o celular compartilhe a tela para poder ter tela cheia. Senão você vai ficar só numa janelinha usando o chroma key, né? Então aí você disponibiliza, usa a função de você permitir que outros também compartilhem a tela. É uma função que tem aqui no Zoom. Né? Ou passa o comando, o host da reunião para o próprio celular. E aí o celular compartilhando a sua tela, né? Você consegue colocar. Não. Mas você vai usar a câmera do celular, né? O problema é que o Chroma Key no celular só tem opção de funcionar se for o iPhone 8 em diante, senão ele não tem essa função dentro do Zoom. Então você tem que usar o KineMaster mesmo, como o Guilherme sugeriu e Vale mais fez, a inclusive. pena baixar o Pro, Qual? o KineMaster Pro. Isso. Baixa ele no celular e ele sim tem. Eu mostrei para vocês, né? Durante a nossa aula. Se quiser, recorde a aula, não essa daqui, da semana do dia. Acho que no dia 4, né? A questão de. Acho que é dia 4. 15 dias atrás, eu coloquei aqui no Classroom a aula. Então, consultem lá o vídeo da aula da semana retrasada, onde eu mostrei a forma de usar o KineMaster para você fazer esse chroma key. Tem outros. Se você colocar chroma key lá na busca do celular, de programa, tem um monte. Mas, sinceramente, tenta não ficar instalando muita coisa não. Primeiro, senão vai sobrecarregar o seu celular. E segundo, que o KineMaster é o melhor. Mais fácil, mais completo, como o Gabriel comentou aí, como o próprio Eu Guilherme demorei usou, pra conseguir fazer pegar. é bem tranquilo. Tanto Eu que eu mesmo, tentei pelo. para quem usa no PC, é mais prático fazer com o Zoom, sem sombra de dúvida. Então, Augusto, só respondendo, para você usar o Zoom vai ser meio complicado pelo celular para poder fazer o chroma key no celular. Melhor, você não vai conseguir se não for um iPhone 8 ou em diante. Tá vivo aí, Augusto? Tô escutando. Então tá. Tá mostrando algumas notas, professor? Se eu tenho nota? Você tava mostrando? Estava. Eu mostrei que você. Não tem nota aqui, mas eu comentei que você e o Juan entregaram com um pouquinho de atraso. Pouca coisa de atraso. Minutos Essa atrasado atividade ele. Ah, aqui. entreguei 10 minutos depois. Ah, perfeito, sem problema. Pode deixar que eu vou considerar essa questão. E agora, quem ainda não me entregou, óbvio que vai ter um desconto significativo nesse simples trabalho aqui, que é uma questão de minutos vocês fazerem. Por exemplo, nesse período que vocês estão tendo aula aqui, vocês já poderiam estar resolvendo e liquidando essa pendência. Lembrando que essa é uma atividade já do segundo trimestre. Eu coloquei na agenda semanal, que está lá compartilhada com vocês, lá desta semana, que nós continuaríamos abordando, e só que abordaríamos de uma forma prática a questão do editor de vídeo, certo?
editor de vídeo, vocês devem lembrar que eu comentei com vocês que eu uso o Filmora 9 do Undershare, né? E É ele, bom. eu comprei a licença dele por 1 ano e venceu já, isso também eu falei com vocês, já falei, venceu em abril, mas continua liberada como paga. Óbvio que eu sei, vocês vão falar, pô, mas tem lá como rodar um cracker e habilitar sem precisar pagar a licença. Eu sei disso, eu cheguei a fazer isso no outro equipamento para testar e realmente consegue liberar. Mas eu acabei pagando por outros motivos e usando a licença legal, né, durante 1 ano, que é pelos motivos que eu estava fazendo uma pós, que vocês sabem muito bem de jogos digitais, eu tinha que produzir vira e mexe vídeos para apresentação nas disciplinas que eu estava cursando. Então eu acabei comprando a licença dele. A tela, você vai falar, poxa, a tela é igual do Sony Vegas, que não é mais da Sony, que é o Vegas tal, ou é parecido com outros. Lógico, todos eles têm mais ou menos o mesmo similar, né? Eles são muito parecidos, né? Aqui eu posso tanto abrir um projeto existente como criar um novo projeto. Nesse novo projeto, atualizar, lembrar mais tarde, fechar essa janela aqui. Percebe-se, né, que eu tenho uma tela aqui para monitorar as propagandas das atualizações, tal. Orlando, eu conheço um youtuber que usa isso aí. Então, aqui tem a tela de monitorar, né? Eu consigo monitorar o vídeo que eu estou criando, editando, né? E aqui, lembra que eu falei de bufferizar, né? Buffering. É um processo de você importar e deixar as mídias aqui. Então eu poderia, por exemplo, pegar os vídeos que vocês mandaram, vamos ver lá se eu consigo fazer isso de uma forma rápida. Os vídeos que vocês enviaram está aqui, aqui, trabalhos, 3 trabalhos entregues. Então aqui eu tenho o vídeo do Pedro, do Guilherme e do Juan. Então se eu clicar no vídeo do Pedro, eu consigo fazer o download do vídeo do Pedro. Mas não, ficou uma merda. O meu também não, professor, não tem necessidade. Não tem, Nem mas o eu meu. farei aqui, ó. Fazer mesmo assim, Google não pode verificar se Nossa. esse busca de O vídeo negócio que eu tal. usei, Fazer eu não mesmo assim. consegui fazer muito bem o chroma key, professor. Não. O importante é ter realmente, como eu estava comentando, se pecou, que nem teve um aí que tinha feito, acho que não sei se foi você, Pedro, não sei quem tinha, acho que o Gabriel, nem lembro, fez um de não sei quantos segundos, 10 segundos, eu até devolvi, quer que eu devolva? Senão eu vou descontar um ponto significativo, né? Coloquei a regra de 30 a 1 minuto, qual que é o O problema? meu deu Lógico, 31 segundos, hein, professor? eu percebi, você foi na risca, né? Por 1 Não lembro segundo, quanto por que 2 deu, não. segundos. Ó, baixei um, vamos voltar aqui, fechar. Sua tela congelou pra mim. Congelou? Tá Eita, tipo naquela mesma tela. Essa É daqui, que, você tá dizendo? pra mim ainda tá funcionando direitinho. Deixa eu fechar essas telas aqui. Não, vou deixar aberta só aqui. cara que eu Não tava bem percebo. esticado meu cobertor atrás. Cobertor que cor verde? Azul. Azul. O meu também, Pode ser Clara. azul escuro também, né, professor? O meu O é azul problema é escuro, eu que consigo tudo que você entender estiver bem. usando de azul, se for que nem o do Guilherme, se ele colocar azul, vai sumir aqui o azul, algumas coisas azul. Que cor que é o teu, Guilherme? O meu fundo? É. Branco. Ah, tá. Ah, dava pra fazer com branco? Ficou Até razoável. não. No Zoom Eu- fica mais fácil, tá, pessoal? No Zoom ele tem uma, sei, Então, no KineMaster, professor, eu tentei, só que a minha tela de fundo, tipo, que era, eu colocava o pano branco, ele continuava lá, ficava a imagem, sabe, meio esbranquiçada, porque ele não mesclava os dois direito. Aí eu fui pro Zoom mesmo. pronto, eu baixei os 3 vídeos, os 3 que me entregaram. Então eu voltando lá pro Filmora, aqui eu posso, clicando, escolher as mídias que eu quero importar. Onde elas estão? Está lá no Downloads, que eu acabei de baixar. Cadê Downloads? Downloads. Cadê? Tem um monte aqui. Esse daqui e esse daqui. E aí, abrir. Pronto, ele está importando as 3 mídias para aqui dentro dessa área, né? Aí, eu tenho
as pistas aqui embaixo, né? E essa pista tem um relógio aqui em cima, né? Que eu posso comprimir e aumentar para facilitar os cortes da edição e tudo mais. Todos os programas, a maioria dos programas tem esse recurso, né? Até alguns no celular também tem essa funcionalidade. Então, óbvio que se eu colocar bem reduzido, vocês sabem que vocês fizeram um vídeo de em torno de 30 minutos. Então, colocar os 3 vídeos aqui na sequência, ó, Minutos ou segundos, professor? nossa, Segundos. segundos, né? Ó, ele colocou aqui. Ah, foi os 3 para cá, ó. O Juan tem 1 minuto e 10. O do Pedro, não sei como é que é esse. Não, esse aqui é do Guilherme. Do Guilherme tem 31 segundos e do Pedro deve ter, se começa daqui, com 1 minuto e meio, vai até uns 3:30, deve ter uns 2 minutos de vídeo. E pronto, eu já tá com os 3 vídeos aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, eu pego essa linha aqui, coloco lá no finalzinho e coloco para ter uma prévia dessa transição de um filme para o outro aqui, ó, lá no finalzinho. Então, ele vai finalizar isso aqui, vai me mostrar aqui, ó. E já começa o outro, na sequência. Só que eu quero colocar aqui, ó, adicionar transição, né? Óbvio que isso varia de acordo com cada programa. No Filmora, aqui eu tenho as transições, os efeitos. Então eu posso pegar uma transição dessa aqui, ó, ele até mostra o formato dela, que ela vai dissolvendo e aparece uma nova. Eu pego essa transição e coloco aqui, ó, entre os 2 filmes. Então, se eu for lá agora e ver o final de um e o começo de outro, ele dissolve e começa o outro. Ah, não, queria uma transição mais emocionante, mas eu posso simplesmente deletar ela e colocar uma diferente aqui, ó. Essa aqui de rolar, aqui de. Como é que está escrito aqui? Do cubo. Então, acabou uma, começa a outra aqui. Ah, mesmo assim ia falar não gostei. Então você vai experimentando outras. Ah, vou colocar uma de ele rodar aqui, ó. E a gente coloca a linha aqui do tempo, coloca aqui próximo e vai ver como é que fica o formato. Aí faz a transição assim. E assim vai. Ó, e ele tem as funcionalidades aqui de título, né? Nessa funcionalidade de título eu posso colocar uma introdução e essa introdução pode aparecer assim, quer ver? Ó, colocar essa introdução. Reproduzir o nosso vídeo não, professor. Não tem necessidade, não. Não, né? E coloca lá, ó, começa assim, né? Ah, mas tem que colocar, escrever alguma coisa ali, né? Então você vem, tira esse recurso aqui e coloca um outro mais emocionante aqui. Essa parte é tudo uma questão de criatividade, de bom senso, né? A gente não pode abusar muito de recursos, senão perde até o sentido. O objetivo, muitas vezes, é de passar uma informação e não ficar mostrando efeitos visuais. Aí enche muito de efeitos, e o conteúdo, de fato, acaba ficando em segundo plano. Então, não pode abusar desses recursos. Agora, tem informações que são importantes, né? Muitas vezes ele está falando e quer saber quem é a figura que está falando. Então, a gente pode colocar um letreiro, uma legenda embaixo, onde aparece, depois some o nome da pessoa, como também, no final, você quer colocar créditos para poder comentar ou pedir alguma informação, adicionar alguma informação no final. Então, os créditos, muitas vezes, é interessante lá no final do filme que você está colocando, inserir para poder ilustrar lá o fechamento. Por exemplo, se eu colocar isso daqui assim, lá no finalzinho. Então, a gente vai lá no final e vê como é que fica os créditos no filme. Para usar o Filmora tem que ter um i3. Aí não funciona em qualquer notebook. Como é que é? Para usar o Filmora você precisa de um i3.
Se for da No Intel, né? mínimo 1.3 para rodar No o mínimo. Filmora. Ele Você tem usou que lá. cor de parede ou de pano, Pedro? Oi? Você usou que cor, o pano ou a parede que você usou? Azul. Ele não tinha nenhuma roupa azul, acho que dá. O cabelo dele tá meio azulado aqui, já some. Pedro fica pintando o cabelo aí. Pinta de azul. Não, Então, não pintei não. pessoal, é possível, nesse caso aqui, ajustar o volume, porque ele separa, né? E isso foi um dos alunos que comentou, pô, o Filmora, o KineMaster tem ou não tem essa funcionalidade, então tem alguns que têm essa funcionalidade de separar o vídeo do áudio, porque eventualmente você substitui esse áudio por uma música, ou por não sei, ou altera o volume desse áudio e insere um outro áudio, por exemplo, colocar uma música aqui para poder servir de fundo da apresentação. Então você volta lá Tem no um começo. aplicativo que você baixa no celular, aí você seleciona o vídeo e você põe de que ponto até que ponto você quer extrair o áudio. Aí eu usei isso daí pra Para editar poder editar. outro vídeo. Não sei se vocês Professor, sabem. Oi, diga. essas músicas que estão aí, alguma delas tem copyright? Tipo, Não, no nenhuma YouTube? delas, e todas elas são disponibilizadas, nesse caso, pelo próprio Filmora. Não sei se vocês sabem, mas no YouTube, depois que Isso é você bom. sobe o vídeo para o YouTube, agora mais do que nunca, isso daí está evoluindo, você consegue editar. Depois de ter subido para o YouTube, você deixa lá ele como não listado, antes de deixar público, e você consegue editar. Tanto fazer cortes, como trocar a música, colocar uma música de fundo depois de ter subido o teu vídeo para o YouTube. Isso é possível. Não só isso, tem outros recursos adicionais que agora é possível fazer lá no YouTube. Eu até mostro para vocês isso, porque está sendo bem legal. Muitas vezes você quer incorporar ou quer aprimorar aquele vídeo que é um simples vídeo, por exemplo, da nossa aula aqui hoje, que eu vou subir para o YouTube, eu posso colocar uma música de fundo depois de ter subido para o YouTube, eu posso inserir uma música de fundo. Aí você vai falar, e a questão de direitos autorais? Isso é importante. Lógico, as músicas que ele disponibiliza, e ele tem um banco enorme de música, muito maior do que o Filmora, todas elas estão livres de direitos autorais. Ou o próprio YouTube tenha comprado, não sei, mas de qualquer forma, não vai ter nenhum problema de ser bloqueado ou ser retirado o vídeo por questões de direitos autorais em cima da música que vai estar lá. Começa o vídeo, já começa a música. E Vocês também, conseguem escutar a professor, música? porque se o próprio YouTube disponibilizasse a música e desse copyright depois, ia ser meio vacilo dele. Aí é cabeçudo, né? Não, aí não, então, Uhum. não vou fazer isso não. Ó, pessoal, aqui tem no Filmora, né, diversos outros efeitos que eu consigo incorporar durante, tanto elementos assim, né, incorporar durante o filme, como efeitos de imagem, né, na imagem, né. Alguns efeitos são legais, outros ficam sem sentido, mas é legal que ele tem essa funcionalidade. A tela dividida, isso é legal, e eu até fiz alguns testes. Você, por exemplo, a gente consegue colocar esses 3 vídeos que vocês colocaram aqui em tela dividida. Lógico que ficaria um negócio meio estranho, porque os vídeos são horizontais, e se eu fizer um corte na vertical, fica meio complicado, né? Mas, por exemplo, se eu colocar aqui telas dividida, ele vai me mostrar aqui em cima, ó, 1, 2 e 3. E eu posso clicar e colocar, por exemplo, esse aqui, o 1, esse daqui, o 2. Cadê? E esse aqui, o 3. Tá. E aí, se eu coloco para Só pra mim reproduzir, que o professor tá travando? percebe aqui, ó? A voz dele pra mim tá normal. Tá cortando aí? Pra mim tá. Eu caí uma vez. Acho que é a sua internet, Guilherme. Ó. Tela dividida. Entendeu? Eu consigo dividir a tela. Óbvio que Eu em só não alguns escuto a momentos é voz legal. Só que junta do... todos os sons aqui. Oi? Diga. Quem ia falar alguma coisa aí? O Pedro que Pode tava continuar, professor. fazendo a voz. Tá. Pessoal, ó, esse recurso de edição é legal, ele consegue dividir a tela. E tem vários templates, né? Tem vários formatos já
estabelecidos aqui que você pode usar para dividir a tela, tá vendo? Em 6, em 4 ou em 2, tal, já formatado. Percebe-se que isso são tudo templates, né? São tudo modelos de efeitos, modelos de incrementação aqui na sua, que num programa, num outro programa, por exemplo, o Adobe Premiere, né, que é realmente para uso profissional, ele tem vários plugins, né, tem vários templates, mas ele tem muito mais recurso na sua tela que eu, como amador, me sinto extremamente perdido, né? Eu já fiz Premiere. algumas experiências lá, mas é muito rico, é muita informação que a gente acaba, quem não tem um profundo conhecedor acaba se perdendo, né? E aqui não, ele deixa um pouco mais enxuto, né? Ele vai direto aos recursos principais, tal. Então, por isso que eu acabei escolhendo e utilizando o Filmora, né? Embora a propaganda que eles colocam na internet, né, que eles resolvem todo o problema do mundo, inclusive eles lançaram outros aplicativos, mas é uma forma de arrecadar dinheiro, né? Eles vendem, então eles continuam insistindo, te vendendo novos programas, novos recursos. Aqui, o ponto de agora em diante, só temos 7 minutos, então eu quero já ir reduzindo e a gente já ir para os finalmente. A questão da exportação aqui, ó. Criar um vídeo, exportar direto para um dispositivo, ou num formato que o dispositivo é apropriado, ou carregar direto para o YouTube, aqui, ó, se eu colocar aqui por direto do YouTube, ele já tem a possibilidade, que já está aqui até logado na minha conta, já com a descrição do vídeo que eu costumo fazer aqui para mandar para a escola, para nossas aulas, mas essa descrição, esse título tem que alterar e modificar, porque essas informações ele vai colocar lá no YouTube, né? Ou então, na exportação, se colocar para um dispositivo, você escolhe que tipo de dispositivo que é, um Android, um smartphone, um iPad, um iPhone, então ele dá alguns formatos aqui. Não, eu quero localmente, no formato MP4, AVI, MOVI, MKV, MP3, pô, se for só MP3 vai só o áudio, realmente, só vai o áudio. Um GIF, né? Então, o formato de saída varia, por exemplo, se for no MP4, ó, esse filminho que está aqui embaixo vai dar 11,7 mega. Se for no formato MOVI, dá 273 mega. Se for no AVI, dá 337 mega. Ele já dá uma prévia de como é que ele vai ficar o tamanho dele depois da criação desse vídeo. Então, até nisso ele é rico e facilita você entender na hora da montagem e o tamanho que ele vai ficar. Entenderam? Estão vivos aí? Sim. Prestando atenção, professor. Maravilha. Ó, o assunto é muito amplo, é inesgotável, não daria para a gente tratar de todos os recursos, nem dos recursos básicos, durante uma aula, falando só do Filmora. Imagina se a gente estivesse falando de um Vegas, estivesse falando de um Adobe Premiere, aí seriam cursos de anos, né? Se for pensar para uma pessoa que tivesse um vasto conhecimento e fosse abordar todos os recursos que tem no programa. Não é nosso intuito aqui esgotar esses assuntos, mas sim Ô, professor, Oi, diga, senhor Guilherme. pra que serve aquele botãozinho ali, parece, sei lá, 2 setinhas, uma pra cada lado ali embaixo? 2 setinhas, um para cada lado. Isso aqui não é setinha, né? Qual que é a Não, aqui, setinha? ó, peraí. Esse Consegue aqui, riscar ó. aí? Hã? Onde você riscou? Esse aí, mais ou menos. Aqui? Do lado direito? Não, aqui, ó. Ele vai pra cima, não consigo riscar precisamente. Ah, aqui. Não, Saúde. ali, ó, Aqui do lado embaixo. direito. Paz. É meio ruim essa função aqui de escrever. Dá direito não, peraí. Não tá legal? Esse aqui tem a tesoura, porque eu posso fazer um corte, por isso que tem. Ah, a setinha aqui. Isso, essa aí. Eu apertei e ele mudou alguma coisa. Acho que ele deixou mais detalhado, professor, não foi isso? Tipo, ele estendeu mais um pouco, não foi? Entendeu? Sei lá. É verdade, é verdade. Ele estendeu. Ó, eu vou comprimir aqui a linha do tempo, né?
E se eu colocar aqui, ele ajusta. Ah, tá. Ele ajusta na minha tela o tamanho do filme todo. Ah, tipo, dá pra cortar melhor, né? A parte que você Não, quiser. porque na Tipo, verdade eu posso até ampliar aqui, ó. Tá vendo? Eu tô ampliando. Mas se eu apertar ele, ele ajusta dentro, o tamanho da tela. Coloca o filme inteiro, a linha do tempo inteirinho, porque, por exemplo, o filme agora está com 4 minutos e 30 e poucos segundos, né? Se eu fizer, aperto aqui, ó, agora ele já está no tamanho certo. Mas se eu de reduzir, ele coloca o 4 minutos lá no final da tela. Se eu fizer ao contrário, também, ó. Aperto, ele deixa 4 minutos e 30 e poucos segundos aqui no tamanho da tela, entendeu? Ele deixa para visualizar a linha do tempo do filme inteiro na minha tela. É para isso que serve. Pronto, descobrimos uma nova. Sinceramente, são coisas. Por exemplo, aqui, lógico que é o zoom do filme, né? Mas aqui do lado é para ajustar, para não você ficar procurando onde fica tal coisa. Você coloca assim, pronto, você consegue ver já o filme inteirinho aqui na tua. A linha do tempo do filme inteirinho na tua tela. As funções mais importantes são essas que estão visíveis na tela. Óbvio que tem um monte de outras funções, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, que estão ocultas no menu suspenso aqui, como também estão ocultas aqui nas opções, por exemplo, ó, ele vai abrindo e vai dando mais opções e mais opções. E aí o negócio vai se aprofundando, né? Não, dá pra pegar a gravação do nosso celular e dividir nossa tela? Por exemplo, colocar na minha gravação e a gravação do celular, uma do lado da outra. É possível, mas tem que pensar em que intuito. OBS, eu já falei com vocês sobre esse programa, é um programa que consegue fazer a montagem de vídeos numa tela e depois fazer tanto a publicação nela numa live, como também a gravação dela num filme único, né? Ele tem porta de saída, é um programinha muito bom para essa necessidade, mas não é um programa de edição de vídeo, né? O programa de edição de vídeo seria mais o Filmora, o Vegas, o Adobe Premiere, o KineMaster e muitos outros, o Final Cut, tem um monte de outros, tem os gratuitos, tem os pagos, né? Tem gratuitos com recursos excepcionais, só que também são extremamente complicados, que fogem um pouquinho da minha capacidade inicial, assim, da minha necessidade, né? Porque querendo ou não, eu teria que gastar mais tempo do que eu tenho no momento para poder me aprimorar em cima dos recursos. Estamos com menos de 1 minuto, não quero ser cortado, né? Então, para evitar ser cortado, eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu creio que eu abordei os assuntos principais. A gente retoma esse assunto, se for necessário, em uma próxima aula ou na próxima aula. E o intuito era mostrar o que eu comentei na aula passada de assuntos teóricos em cima da aplicação de uma forma prática, né? Nossa, o Guilherme caiu. Pessoal, compartilhe o vídeo de vocês para mim poder registrar aqui uma foto e colocar lá da participação e fazer a lista de presença em cima dos que estão aqui presentes. Então, professor, é que eu tô no Então, computador. eu sei. também tô. Augusto, caiu, peraí, professor. A bateria você tá- tá acabando, o celular você tá- caiu da mesa aqui. foi esse barulho? Então, você está desculpado, Augusto. O restante, contagem regressiva.